Estamos de volta com o programa Educação em Movimento. Hoje nós estamos conversando sobre as relações entre família e escola e como é que a gente pode ter clareza, não é, do que cabe à família, do que cabe à escola num processo muito amplo de educação. Flávia, você falava no bloco anterior, não é, que o pai não é o professor, assim como a escola não é pai nem mãe daqueles alunos. E como é que é isso, Eliane, assim? Né, trabalhar né, quer dizer, as famílias precisam ter essa clareza, isso me preocupa muito, sabe, assim, com essa coisa certeza. De que a escola tem que dar conta de tudo e a escola não dá conta de tudo, né? Existe um tema que para mim é muito delicado, que é dizer da terceirização do educar os filhos. Terceirização da educação dos filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a escola, ela está hoje com um desafio enorme da convivência escolar. Então, como que o adolescente, a criança, migra de normas e regras do seu ambiente familiar para normas e regras da convivência escolar, né? Essa convivência escolar, ela tem também um papel educativo, né, de normas e regras. Sim. E com a condição de compreensão de o que é conviver com o outro. Isso é importante, né? Pelo respeito. Exato, porque a escola, a função dela não é só educar, é ao mesmo tempo socializar, isso tudo que você está dizendo, né? Conviver coletivamente. Então, na minha perspectiva, quer dizer, essa experiência familiar de normas e regras, ela traz um impacto sobre essa convivência escolar. Só que a escola, muitas vezes, ela usa um padrão antigo de estabelecer normas e regras. Sim. E a gente precisa cada vez mais atualizar construções das relações de convivência no ambiente escolar. E muitas vezes da convivência entre pares, né? Os alunos estão tendo muitos problemas entre eles. Entre eles mesmos, não com só os professores, com os adultos, não é? mas entre eles, seja o bullying, né? Seja a violência física mesmo, que passa por uma suposta brincadeira, uma brincadeira que muitas vezes é assistida num programa de TV e é reproduzida na ambiente, escola, né? Então, a escola hoje, ela tem que pensar a sua convivência e como na convivência escolar deve ser estabelecido padrões de regras da convivência. Limites, né? Limites. Compreensão de até onde eu posso ir. E isso é um desafio né, do desenvolvimento da autonomia do sujeito, porque se existe uma experiência de anomia, não há regras, né? Então, eu posso fazer tudo, né? Há o modelo da heteronomia, a regra existe, eu não posso confrontar essas regras para um modelo de autonomia, onde eu compreendo por que eu devo respeitar o outro, por que existem regras de convivência, isso é muito importante. Então, olha só, né? Você está falando aí, aliás, vocês, né? Dos desafios que a escola enfrenta hoje, né? Nessa sociedade tão complexa e que muda muito, muito rapidamente. E como é que a escola ou as escolas, a gerência lá na secretaria, Eliane, como é que tem pensado e tem tratado o que a gente chama das novas configurações familiares e que cada vez mais estão presentes na sociedade, portanto, presentes no ambiente escolar? Na verdade, né, como a Eliane falou, a escola é um espaço privilegiado para a convivência, para a interação humana. Para a diversidade, não é? Diversidade humana. E nós estamos tendo que aprender, todos nós, professores, alunos, a família, a conviver e a lidar com a diversidade, com as diferenças e, mais do que isso, trabalhando na perspectiva da cooperação, da reciprocidade, do respeito mútuo. Que, na verdade, esses são os elementos para a construção de um sujeito autônomo. E a escola também, ela está lidando com esse desafio de lidar com essas diferentes configurações familiares que estão chegando na nossa escola. E é interessante que para a geração de educadores, né, professores mais antigos, isso é um desafio maior. Porque nós viemos de estruturas familiares, de um modelo único, viemos de um modelo autoritário, daquela configuração que era pai, a mãe e os filhos. E entendíamos que essa era a família saudável, que tinha uma dinâmica e uma estrutura que era saudável. Esse é um grande equívoco. As famílias podem ter as mais diferentes configurações e funcionarem e operarem de forma saudável. Né? Eu posso ter, às vezes, o pai
e o filho, e aquele seu núcleo familiar efetivo, e esse pai consegue atuar como educador e promover um processo de crescimento para esse filho. E promover uma relação familiar, não é? Que eu acho que isso que é fundamental, então, nós estamos tendo que abrir mão dessas referências que nós tínhamos do que era uma família saudável. E isso não é fácil, né, gente? Não é. Porque nós temos também uma tendência a responsabilizar a família, às vezes, pelo fracasso escolar. Sim. Então, o fulano está com dificuldade, o que está acontecendo na família? Né? Vocês estão passando por algum problema? É porque os pais se separaram. Ora, né? As dificuldades escolares são de responsabilidade da escola muito mais do que ela possa imaginar. Né? Por isso que a gente fala que o processo pedagógico é de competência da escola, é o coração da nossa escola. Sem dúvida. Né? E nesse sentido que a gente tem que assumir as responsabilidades e assumir com protagonismo aquilo que é o nosso trabalho, com a aprendizagem formal dos conteúdos, com a educação de valores, né? De ensinar a conviver de uma forma respeitosa, que a escola é esse espaço público, coletivo, que favorece essas aprendizagens. É o espaço onde a pluralidade está presente, né, Eliana? Isso. Eu gostaria muito de comentar, né, também da minha vivência com as escolas, que muitas vezes realmente a escola nomeia a família como a família desestruturada, né? É um argumento bem comum esse, né? Negando essa situação da diversidade atual, né? Você encontra configurações diversas de famílias. Sim. No entanto, quando a escola fala família desestruturadas, muitas vezes a gente tem que traduzir como famílias vulneráveis, né? Em comunidades onde a questão social, ou mesmo a criminalidade, tem colocado as famílias numa situação muito mais difícil de supervisão dos seus filhos. Né? E isso seria uma realidade mais, eu diria assim, própria da rede pública? A rede tem um público mais diverso, né? Então, se você pensar as várias comunidades que a escola municipal atende, você tem famílias monoparentais administradas por mães que muitas vezes não têm um suporte adequado de acompanhamento dos filhos. Ou às vezes a mãe não acompanha, é a avó não tem autoridade sobre aquele adolescente. Então é muito importante que a gente saia do clichê de famílias desestruturadas, sabendo dessas várias configurações, mas tenhamos um olhar importante das políticas públicas para as famílias vulneráveis. E assim, realmente a gente pode dar condição para a família fazer o seu trabalho, né, que é de uma supervisão mais adequada, tanto de crianças quanto adolescentes, seja na vida escolar, seja na vida social. Sim. Há relatos de professores que crianças de 6, 8 anos já andam com a chave da casa como são responsáveis, né? Já são responsáveis pela casa. E muito cedo isso, né, gente? Muito cedo. É impossível você não olhar isso como uma negligência, né? Mas é preciso também verificar. Mas é complicado, né, Eliana? Porque a negligência, sobretudo em famílias com alta vulnerabilidade, como é que a gente fala de negligência, não é? Porque se não for assim, se a criança aos 6 anos não tiver com a chave da casa, ela também não pode sair de casa, ela não pode ir para a escola, né? Porque a mãe trabalha fora, porque sai na madrugada, porque os filhos se auto-administram ali na casa. Então é preciso ter um olhar, e aí as políticas públicas, né? Seja através de um conselho tutelar que monitora situações... Que já existe, né? Que já existe, mas também quais políticas públicas articuladas com a educação precisam ser ativadas, da assistência social mesmo. As políticas intersetoriais, né? Como você lembrou antes. Por isso, a nossa gerência ali específica de gerência de articulação de políticas intersetoriais, porque para que a gente tenha realmente efetivado o direito à educação, é preciso também conformar alguns direitos sociais amplos. Então, olha só, nós falamos muita coisa, claro que a gente teria muitas outras também para falar, mas eu queria tocar num ponto que me parece fundamental, né? Em toda essa discussão, ou melhor, toda essa discussão nos remete à formação de professores, não é? Como é que vocês veem este quadro? Como é que esses professores estão sendo formados
por exemplo, para ter uma atuação como você tem, Flávia, lá no colégio? Na verdade, Sandra, a gente precisa repensar a formação desses professores, porque ela não pode hoje se restringir aos conteúdos formais. Eu não posso simplesmente estudar a matemática, geografia, história. Eu preciso entender desenvolvimento infanto-juvenil. Eu preciso entender como que essa minha criança pensa. Eu preciso entender desenvolvimento moral. Você falou anomia, heteronomia, autonomia. Ok, nós queremos a autonomia dos nossos adolescentes. E como que de forma intencional e consciente a minha ação docente pode promover, pode contribuir para a construção da autonomia. Então, nós precisamos ir muito além dos conteúdos, precisamos entender melhor as dinâmicas e as estruturas familiares para instrumentalizar esses pais. Né? Então, assim, tem uma série de outros conhecimentos de diversos campos que precisam começar a compor a formação desse professor, porque hoje a escola demanda dele muito mais do que simplesmente ensinar o conteúdo. É muito mais do a gente tem que ensinar antes, a ser, a conviver, né? Nós temos que aprender, preparar para a vida, porque a escola é esse espaço coletivo que instrumenta para uma vida pública, para uma vida na coletividade. A Secretaria Municipal, né, tem pensado alguma coisa nessa perspectiva, né? Quer dizer, antes de chegar à escola, né, na formação dos professores que estarão lá? Isso. Nós trabalhamos, né, com a formação continuada dos professores. É claro que um olhar sobre a formação inicial é importante, né, porque como as universidades estão pensando essa formação nesse mundo contemporâneo, com complexidades que estão para além do que era previsto anteriormente para a cultura escolar. Na formação continuada, a gente tem apostado num modelo que chama Roda de Conversa sobre a Convivência Escolar. E nessa discussão sobre a convivência escolar, aparece também a relação com a família. Mas você acha que isso é suficiente? Porque essa roda de conversa já é pós-formação, né? Isso. Eu acho que na educação nada é suficiente, é um intenso processo contínuo de formação. É sempre uma experiência, né? Recentemente nós tivemos um seminário que abriu esse processo de formação, então o tema do seminário foi Desafios Contemporâneos da Convivência Escolar. Então são temas que precisam ser retomados constantemente e às vezes em cada escola você tem uma demanda específica daquele tema relacionado com a família. Eu queria só dizer que tem uma verba específica, chama Verba de Projeto de Ação Pedagógica, onde as escolas podem contratar assessoria para esses temas, por exemplo, além dessa nossa ação. Olha, que bom, não é, que a Secretaria Municipal, né, tem tratado e investido nessa questão. Eu quero agradecer muitíssimo a você, Flávia, a você, Eliane. O nosso tempo, infelizmente, acabou, não é? E o programa de hoje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões, temas ou comentários, entre em contato conosco pelo e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento, ou pelo nosso Facebook. O programa Educação em Movimento espera por vocês na próxima edição. Até lá, abraços!